Quando Vladimir Putin iniciou sua invasão à Ucrânia, a ideia de que a guerra poderia se arrastar por quase 4 anos nunca passou pela sua cabeça. Mesmo com resistência maior da Ucrânia, Putin achava que a guerra acabaria em 1 ou 2 anos. Mas a guerra na Ucrânia segue sem fim aparente. Putin levou a Rússia quase ao colapso econômico para sustentar sua guerra. O presidente da Rússia se desespera ao ver a guerra que iniciou destruir o país. Putin agora foi obrigado a quebrar um grande tabu na economia russa. Qual é esse tabu? Isso envolve as reservas de ouro da Rússia e algo que Putin nunca pensou que teria que fazer: vender o ouro da Rússia. Em 19 de novembro, a Interfax informou que o Banco Central Russo iniciou a liquidação do ouro do Fundo Nacional de Riqueza. Fundo Nacional de Riqueza. A operação deve seguir o modelo que o país já adota com o yuan chinês em seu Fundo Nacional de Riqueza. A Rússia compra e vende essa moeda para tentar arrecadar mais dinheiro para a guerra de Putin. O Fundo Nacional de Riqueza também possui grandes reservas de ouro, que igualmente foram alvo da pilhagem de Putin. A Rússia agora está vendendo um dos ativos mais estáveis que possui, e em grandes quantidades. E está tirando esse ativo de um fundo de reserva que deveria existir para apoio em emergências. A guerra na Ucrânia não é o tipo de emergência para a qual o Fundo Nacional de Riqueza foi criado, pelo menos não para ninguém além de Putin. O Banco Central divulgou um comunicado explicando sua decisão, dizendo: como a liquidez do mercado interno de ouro aumentou nos últimos anos em conexão com a implementação da regra orçamentária e outras operações do Fundo Nacional de Riqueza. O Banco da Rússia realiza essas transações equivalentes no mercado interno, não apenas comprando e vendendo yuan por rublos, mas também comprando e vendendo ouro parcialmente. Isso também nos permite manter a diversificação cambial das reservas internacionais, nas quais a participação do ouro aumentou nos últimos anos devido à alta de seu preço. Em outras palavras, o banco está tentando aproveitar enquanto o sol brilha, vendendo ouro quando ele está em um preço alto. Assim, pode gerar a receita que Putin precisa para seus grandes gastos na guerra da Ucrânia. A questão não é vender ouro. A Rússia já fez isso antes e continuará fazendo. O problema é que esse ouro vem de um fundo destinado a emergências e deveria ser protegido. O Kremlin não consegue captar rublos rapidamente para financiar a guerra de Putin. Curiosamente, grande parte das vendas de ouro da Rússia é para consumidores locais. Pelo menos essa é a impressão dada pelos comentários feitos pelo vice-ministro das Finanças da Rússia, Vladimir Kolyachev. Nos últimos anos, aumentou a demanda do público por ouro como reserva de valor. O volume de negócios e a liquidez do mercado interno de ouro aumentaram. A Interfax informa que o Banco da Rússia realizar essas operações no mercado interno em yuan e ouro é mais justificado. Kolyachev, como dizem, a Rússia parece pronta para lucrar com as vendas de ouro do seu Fundo Nacional de Riqueza. Em março, a onça de ouro valia pouco mais de $3.000 americanos e subiu 1,5 vezes, chegando a $4.000 americanos em outubro. A Rússia também tenta limitar fatores externos que possam afetar sua economia. A Interfax afirma que a operação de espelhamento dessas vendas de ouro é comum para minimizar o impacto que os fluxos orçamentários e as condições externas podem ter sobre a inflação, a demanda agregada e a taxa de câmbio do rublo. A inflação tem sido um problema para a Rússia em 2025. Segundo a Trading Economics, a inflação anual do país atingiu 103% em março. Desde então, ela caiu, chegando a 77% em outubro. No entanto, essa ainda é uma taxa alta para um país que tem como meta uma taxa de 4%. Há sinais de que a Rússia tenta estabilizar sua economia com a venda de ouro. Vamos detalhar esse tema no vídeo. A principal preocupação russa com essa medida é o significado da venda de ouro do Fundo Nacional de Riqueza. Segundo a United 20 e 4 Media, o relatório da Interfax indica que a Rússia mudou significativamente o uso de suas reservas financeiras, que deveriam beneficiar a sociedade, não o Kremlin. Ela afirma que o principal motivo pelo qual a Rússia está vendendo esse ouro é para sustentar os gastos do governo, que dispararam desde que Putin lançou sua invasão. Em outubro, a Fundação Carnegie afirmou que os gastos da Rússia aumentaram por 3 anos. Em média, isso representa cerca de 10% do produto interno bruto do país, ou produto interno bruto no período entre 2022 e 2024. Esse nível de gastos não é sustentável, ainda mais para um país afetado por sanções.
Por isso, a Rússia recorre às reservas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza. Essa medida é vista como tabu, diz a mídia United 24, mas não esclarece o motivo. Podem haver vários motivos, incluindo o fato de que os russos, pelo menos neste momento, dão muito valor ao acúmulo de ouro. Já dissemos que a Rússia pode vender reservas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza no mercado interno. Existem evidências de que o mercado absorveria essas reservas, ao menos até certo ponto. O Moscow Times noticiou em 29 de outubro que russos compram ouro em níveis recordes. Aparentemente, por acreditarem que o ouro é o melhor investimento para proteger sua riqueza. Desde 2022, cidadãos russos compraram 282 toneladas de ouro em moedas, barras e joias. Em 2025, russos devem comprar 622 toneladas de ouro. A Mining.com destaca que os russos acumularam tanto ouro que, juntos, possuem o equivalente às reservas nacionais de ouro da Espanha. Os russos têm grande amor pelo ouro, sentimento que Putin já demonstrou antes. O presidente da Rússia apostou no ouro como ativo fundamental para sustentar a economia do país. Em junho de 2019, o Moscow Times informou que Putin comprou grandes quantidades de ouro durante anos, mesmo com preços baixos. A estratégia funcionou diversas vezes para a Rússia. A obsessão do Kremlin pelo ouro parece ajudar Putin novamente, agora que ele precisa de mais dinheiro para a guerra. Destacamos que a venda de ouro contraria a tendência da Rússia e de seu povo de acumular ao máximo essa commodity. Isso pode explicar por que as ações da Rússia com o ouro no Fundo Nacional de Riqueza são tabu. Segundo a United 24, a Rússia não consegue financiar a guerra na Ucrânia sem usar o ouro do Fundo Nacional de Riqueza. E o estoque que foi acumulado por tanto tempo no país, agora está sendo direcionado para uma guerra. Em vez de reformas sociais ou programas de modernização que poderiam beneficiar o cidadão russo comum. Sobre Putin não precisar do ouro do Fundo Nacional de Riqueza para financiar a guerra. Outro tabu é que usar esse ouro pode ser uma admissão silenciosa. O fracasso do Kremlin em lidar com o déficit orçamentário da Rússia. Segundo a AA, em 11 de novembro, o déficit orçamentário da Rússia atingiu 519 bilhões de dólares nos primeiros 10 meses de 2025, principalmente pelo aumento dos gastos do Kremlin. Focado na guerra, o veículo mostra o abismo entre receitas e despesas do orçamento russo. Entre janeiro e outubro, receitas orçamentárias subiram 8%, frente ao mesmo período de 2024, mas despesas aumentaram 154%. Isso significa que a Rússia arrecadou 3.693 bilhões de dólares americanos e gastou 4.212 bilhões de dólares americanos. A Rússia está gastando mais do que arrecada, e o impacto desse excesso de gastos já começa a ser sentido. A Rússia, apesar de afirmar que está usando o espelhamento para tentar sustentar o valor do rublo, provavelmente está vendendo ouro do Fundo Nacional de Riqueza para cobrir parte desse déficit orçamentário. Isso não seria um problema se o déficit viesse de uma emergência, como um desastre natural que forçasse a Rússia a gastar mais. O dinheiro está sendo gasto em uma guerra desejada por Putin, mas que o resto da Rússia preferia evitar. Isso nos leva a outro tabu. O ouro do Fundo Nacional de Riqueza não deveria ser usado para isso. Já mencionamos que o Fundo Nacional de Riqueza é a reserva de emergência da Rússia, da qual ela pode recorrer quando enfrenta uma situação emergencial. A United 44 Media afirma que o Fundo Nacional de Riqueza e os recursos naturais são pilares da economia russa. Esse fundo vem caindo rápido desde que Putin iniciou a guerra, ficando 5 vezes menor na primavera de 2025 em relação a 2022. O mesmo veículo também explicou como a Rússia mantém o saldo do Fundo Nacional de Riqueza em julho. O fundo opera sob um esquema específico. Com preços altos do petróleo, parte da receita extra é tributada e vai para o Fundo Nacional de Riqueza. No momento desta redação, o fundo recebe receita tributária adicional das vendas de petróleo, com preço acima de $60 por barril. Se a Rússia vende petróleo por $75 o barril, o Kremlin envia o excedente ao fundo, que pode ser usado depois ou guardado, segundo o veículo. O preço do petróleo em dólar pode ter mudado por sanções desde o artigo, mas o ponto principal permanece. O Fundo Nacional de Riqueza, só cresce quando a Rússia vende petróleo a um determinado preço.
Isso não acontece há anos, salvo raras exceções. Então, a Rússia está drenando o Fundo Nacional de Riqueza em um momento em que não está em posição de colocar dinheiro de volta agora ou em qualquer momento no futuro próximo. Ela também está usando esse fundo, não para os programas sociais de origem, mas para que Putin gaste mais com soldados. Em novembro de 2024, a Medusa revelou que quase metade dos recursos reservados pela Rússia para o bem-estar social em certas regiões estava sendo usada para pagar altos salários e bônus de assinatura a soldados. Um ano depois, a UNN divulgou relatório semelhante, apontando que regiões russas cortaram programas sociais para usar o dinheiro no pagamento de bônus. Essas histórias, ligadas aos recrutadores militares russos, não têm relação direta com o Fundo Nacional de Riqueza ou as vendas recentes de ouro, mas evidenciam as prioridades de Putin, que não são o povo russo. Para o líder russo, tudo se resume à visão fixa sobre a guerra na Ucrânia desde fevereiro de 2022. É por isso que o Fundo Nacional de Riqueza deixou de ser um fundo reservado para emergências, para se tornar apenas mais um cofre no qual Putin pode colocar as mãos, quando isso favorece a única coisa que ainda parece importar para ele. Talvez a principal pergunta agora seja simples. Se Putin está esvaziando o Fundo Nacional de Riqueza e vendendo ouro, quanto ele realmente arrecada para a invasão à Ucrânia? A United 44 Media traz informações. Revela que o Kremlin vendeu discretamente o ouro do Fundo Nacional de Riqueza durante a guerra e que o fundo tinha 4.057 toneladas métricas antes da invasão. A Rússia já havia liquidado 57% desse estoque, até o momento em que a notícia das últimas vendas veio à tona. Restam só 1.731 toneladas de ouro no Fundo Nacional de Riqueza, mostrando que a Rússia vendeu 2.326 toneladas das reservas acumuladas para emergências. Podemos estimar quanto a Rússia lucrou com esse ouro usando dados da Gold Avenue. Diz que o preço do ouro está em torno de dólares americanos 131 mil por quilograma. Uma tonelada de ouro com 1.000 quilos valeria cerca de dólares americanos, 131 milhões, a dólares americanos, 131 mil o quilo. Isso é muito dinheiro. Multiplicando por 2.326, seriam cerca de 30 a 31 bilhões de dólares em vendas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza, desde o início da guerra por Putin. Considere que isso é uma estimativa com base nos preços atuais do ouro. E com o Fundo Nacional de Riqueza agora tendo apenas cerca de 50 a 60 bilhões de dólares restantes, considerando tanto as reservas de ouro quanto as de moeda. Só restam mais algumas vezes que Putin vai conseguir fazer algo assim antes que todo o fundo colapse sobre si mesmo. Segundo o Moscow Times, as vendas visam injetar moeda no mercado russo, mas esse não é o real motivo. A Rússia vende o ouro do Fundo Nacional de Riqueza, pois sua economia está à beira do colapso. E a guerra na Ucrânia ficou tão cara que a Rússia não consegue mais bancá-la. Os gastos diários fazem com que o dinheiro das últimas vendas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza dure poucos dias. Em fevereiro, o chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov, afirmou que a guerra na Ucrânia custa à Rússia cerca de $1 bilhão por dia. Estimativas menores apontam que, segundo o Kyiv Post, em setembro de 2024, a Rússia gastava cerca de $300 milhões diários na guerra de Putin. Nenhum desses valores é um bom gasto para a Rússia. A venda de ouro do Fundo Nacional de Riqueza deu a Putin de 30 a 100 dias a mais de guerra, segundo estimativas. Esses dias extras são considerados importantes por Putin. As últimas vendas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza ocorreram enquanto as receitas do petróleo russo caíam. Nos últimos meses, a Ucrânia atacou refinarias russas para causar crise de combustível na Rússia. Ao mesmo tempo, as sanções ocidentais atingiram o petróleo russo, sendo as sanções dos Estados Unidos da América contra as gigantes produtoras de petróleo, Rosneft e Lukoil, especialmente prejudiciais. Essas medidas funcionam. Em 6 de novembro, a United 24 informou que as receitas do petróleo da Rússia caíram 27% em outubro em relação ao ano anterior. As sanções, a queda dos preços do petróleo e o fortalecimento do rublo russo tiveram um papel importante. Isso mostra que o governo russo lucrou bastante. O Ministério das Finanças informou ter arrecadado $109 bilhões com a venda de petróleo e gás em outubro.
No entanto, isso também é 39 bilhões de dólares a menos do que arrecadou com os mesmos tipos de impostos em outubro de 2024. A Rússia está ganhando menos dinheiro com seus recursos naturais. Considere o que citamos antes no vídeo como os dois pilares da economia russa. Os pilares são o Fundo Nacional de Riqueza e os recursos naturais da Rússia. O primeiro se fortalece quando a Rússia vende petróleo acima do esperado. Então, quando você tem uma situação em que as vendas de petróleo caíram substancialmente, a Rússia é atingida por uma combinação de golpes econômicos. Com menos impostos de petróleo e gás para financiar a guerra, ela busca alternativas como vender as reservas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza. E também não consegue reabastecer essas reservas, porque as baixas receitas de petróleo e gás são o motivo pelo qual teve que recorrer a elas em primeiro lugar. Putin colocou todo o país em um ciclo vicioso. E é o motivo pelo qual as reservas mantidas no Fundo Nacional de Riqueza vêm diminuindo consistentemente à medida que a guerra continua. O gasto excessivo da Rússia na guerra de Putin levou o país à beira de uma recessão financeira. A situação piora porque a economia de guerra criada por Putin está esfriando. Em agosto, o Moscow Times informou que, apesar do crescimento do produto interno bruto, o impulso dos gastos de guerra na economia russa estava diminuindo. O crescimento está longe de como era antes. No primeiro trimestre de 2025, a Rússia teve sua primeira retração econômica desde 2022. O crescimento está perto de 0%, com uma estimativa de 0,3% no terceiro trimestre de 2025, o que dificilmente é uma notícia animadora para Putin. A economia da Rússia está basicamente estagnada e parece provável que até mesmo o pequeno crescimento que ela possa ter em breve se transforme em declínio. Alguns economistas russos, como Vladislav Inozemtsev, prevêem contração de até 12%. Não houve razões reais para crescimento nem no início do ano. Uma economia em contração indica menor produção econômica nacional. Isso resulta em menos dinheiro indo para a máquina de guerra de Putin. Pelo menos dinheiro vindo da receita russa de recursos naturais e indústrias. Ainda há dinheiro no Fundo Nacional de Riqueza, que acabou de perder mais uma parte do seu ouro. Mas isso não vai durar, se a Rússia seguir vendendo os ativos do Fundo Nacional de Riqueza. Há um detalhe interessante nisso. Segundo a United 24, a Rússia possui mais de 2.300 toneladas de ouro em reservas, sendo o quinto maior estoque mundial. Essas novas vendas mostram como o Kremlin depende das reservas soberanas para sustentar sua economia de guerra. Se a Rússia tem 2.300 toneladas de ouro, por que usa as pequenas reservas restantes do Fundo Nacional de Riqueza? O motivo é simples: ninguém quer comprar esse ouro. Desde março de 2022, quando o Business Insider relatou que sanções ocidentais dificultam a negociação de ouro da Rússia com compradores internacionais, isso não mudou. Isso ainda ocorre em novembro de 2025. As vendas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza estão sendo feitas domesticamente e há apenas uma quantidade limitada de dinheiro na Rússia que poderia ser gasta nessas reservas muito maiores. Os russos podem gostar muito de ouro, mas não conseguem gastar os bilhões necessários para ajudar Putin a vender as 2.300 toneladas do ouro russo. Talvez empresas e russos para quem Putin tente vender o ouro já não possam mais comprá-lo. É esse tipo de coisa que acontece quando você colapsa a economia do seu país para financiar uma guerra que durou muito mais do que você imaginava. Para piorar para Putin, outro meio tradicional de ganhar dinheiro da Rússia começou a falhar. Por décadas, a Rússia podia contar com outros países comprando suas armas aos montes para adicionar alguns bilhões de dólares aos seus cofres. Agora isso não é mais o caso, e a Índia acabou de provar isso. A Índia humilhou Putin ao se recusar a comprar os caças Su-57 defeituosos da Rússia. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre a crise financeira da Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.